Rafael Botelho, sou ortopedista e traumatologista com subespecialização em pés e tornozelos. Se o local da dor que você sente é nessa região aqui que a gente chama de posterolateral, que é mais para a parte de fora aqui do pé, logo atrás desse ossinho, né, que é essa proeminência óssea que fica na parte de fora, que a gente chama maléolo-lateral, que é parte desse ossinho que chama fíbula, provavelmente você vai estar diante de uma doença que chama tendinopatia dos tendões fibulares. O que é isso? Todo músculo do nosso corpo é composto por duas partes. A primeira é a parte carnosa, que é o músculo propriamente dito, e esse músculo ele vai se condensando até formar uma estrutura semelhante a uma cordinha com alguma elasticidade que chama tendão. E esses tendões podem inflamar e causar essa tendinopatia. Aqui no caso, esses tendões são dois que passam nessa região, são os tendões fibulares. Existe o fibular curto, que ele vem aqui por trás e se insere aqui nessa região da base do quinto metatarso, e o fibular longo, que ele passa aqui por debaixo e vai se inserir lá na base do primeiro metatarso. Mas a zona comum deles é essa regiãozinha aqui, que chama região posterolateral, que segue exatamente o trajeto deles. Então, uma dor nessa região é muito sugestiva de lesão desses tendões que chamam tendões fibulares. E o que é que pode causar isso? Basicamente, existem três causas, né? Existem alterações da pisada, no caso que tem a pisada supinada, né? Que é quem pisa mais com a parte de fora do pé, né? Que tem um pé que a gente chama também de pé cavo, que é aquele que tem a curvinha aqui do pé um pouco maior. Quem tem esse tipo de pé gera uma tensão muito grande, né? E fica comprimindo esses tendões como se eles ficassem muito esticados contra o osso. Essa é uma das causas. Outra causa são atividades físicas muito extenuantes, né? Isso é muito comum em corredores de rua, né? Corredores de longa distância também são muito acometidos com essa doença. E existem outras causas que são um pouco específicas, que são causas anatômicas, ou seja, que o conteúdo é muito grande para o gradiente. O que é que isso quer dizer? Que existem algumas alterações nessa região que fazem com que esses tendões fiquem comprimidos contra o osso. E essas causas anatômicas são muito importantes na gênese dessa tendinopatia. E quais são os sintomas dessa doença? Os principais sintomas é dor bem localizada nesse trajeto dos tendões fibulares aqui, na parte de fora do pé, logo atrás do ossinho, vai se estendendo até o começo aqui do pé. É uma dor que tipicamente ela melhora com repouso, piora com atividade física e ela piora quando você faz um movimento ativo de dorsiflexão e eversão, que é jogar o pé para fora e para cima, e também ela piora com a movimentação passiva, ou seja, se alguém puxar seu pé para baixo e para dentro, que fazendo um movimento que a gente chama de flexão plantar e inversão, também essa dor costuma piorar. Como que a gente pode diagnosticar, confirmar isso, né? O primeiro passo é procurar o médico ortopedista, idealmente especialista em pés e tornozelos, que facilmente ele vai diagnosticar isso através do exame clínico. E existem alguns exames de imagem que podem ser solicitados. Pode ser solicitada a radiografia, basicamente para ver o formato do seu pé e se tem algumas alterações anatômicas nessa região que podem estar causando essa doença. E exames de imagem para ver o tendão propriamente dito, que pode ser o ultrassom ou a ressonância, que consegue ver melhor todo esse trajeto do tendão e ver se há alguma lesão e o grau que essa lesão está cometendo o tendão. E quais as medidas que a gente pode fazer para melhorar esse quadro inicialmente, principalmente até você marcar a consulta com o seu ortopedista? Inicialmente, o ideal é que sejam feitos exercícios de fortalecimento desses tendões que chamam tendões fibulares, né, para fazer uma ativação dessa região. Então, basicamente, é fazer exercícios de eversão, que a gente fala contra alguma força. Você coloca uma faixinha puxando o pé para um lado, para dentro aqui, você força o pé para o lado de fora. E exercícios de equilíbrio também, que a gente chama de propriocepção. Então, o ideal é procurar o auxílio de algum profissional treinado para isso, seja um educador físico ou um fisioterapeuta, para te ajudar nisso. O segundo passo é a mudança dos calçados. Alguns calçados
mais antigos, né? Por exemplo, tênis com um amortecimento já ruim, com baixa absorção do impacto devido ao uso dele, ou então tênis do solado muito flexível, muito mole, eles não vão te ajudar nisso. Então, toda vida que for praticar uma atividade física, o ideal é que faça com um tênis adequado, né? Com solado firme e com uma boa capacidade de absorção de impacto. Da mesma forma, as atividades físicas devem ser trocadas temporariamente. Então, durante aí os primeiros 30 a 45 dias desse tratamento, o ideal é que evitem atividades de alto impacto e priorizem de baixo impacto, ou seja, tem que evitar caminhadas longas, corridas, treinos funcionais, crossfit, atividades esportivas no geral ou dança. Mas pode tranquilamente fazer as atividades de baixo impacto, ao invés de caminhar, correr, fazer uma bicicleta ou um elíptico. Ao invés de fazer uma atividade esportiva, pode fazer uma musculação ou exercício na água, hidroginástica, natação ou mesmo pilates. Todas são boas atividades físicas. E por fim, como a pisada alterada é um fator de risco para isso, quem tem a pisada supinada, né, que é quem tem o pé cavo, a pisada mais para fora, pode utilizar uma palmilha corretiva para fazer a correção dessa pisada. O segredo dessas palmilhas é o desnível que tem aqui no calcanhar. A parte de fora é mais elevada. Da forma com que você pisa com a parte de fora, essa cunha joga o peso para a parte de dentro e distribui melhor a carga no seu pé, tirando essa sobrecarga da parte lateral onde ficam os tendões fibulares. E sempre lembrar, sempre fazer esse acompanhamento com o ortopedista, idealmente com um subespecialista em pés e tornozelos, para ele fazer esse acompanhamento, porque em alguns casos existem outras indicações, como tratamentos cirúrgicos, por sinal, para fazer ou a correção da pisada ou mesmo o tratamento cirúrgico da lesão desses tendões propriamente dito. Tudo bem? Obrigado!